Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso curso prático de heresiologia, ou seja, seitas e heresias, que será ministrado pela minha pessoa através do nosso Centro de Estudos Teológicos Apologética Pura. E você, nesses estudos, vai ficar inteirado, vai ficar sabendo de tudo a respeito das seitas, das religiões, como os pais da igreja pensavam, como os apóstolos pensavam. Então, este curso é um curso prático, até a maneira correta de interpretar as escrituras. Nosso curso é um curso prático. E nessas nossas aulas vamos tentar, no máximo, ser pelo menos até em 10 minutos, para que essas aulas ela não fiquem enfadonho para o aluno. Então veja só, esses é nosso material, nossos slides. Sou o professor Joseone, essa é a nossa instituição, Centro de Estudos Teológicos Apologética Pura. Este é nosso site e aqui é a nossa rede social e nosso telefone. Então você pode aí nos procurar em nome de Jesus. Mas interessante que em nossos slides ele é um pouco especial. Especial como? Nessas setazinhas que vocês estão vendo aí, quando você clica nessa seta, ele vai diretamente ao tema e quando você clica de volta na setinha, ó, ele volta para o índice, certo? Então você pode ter essa sua sugestão. Por exemplo, vamos estudar hoje seitas e heresias à luz da Escritura. Mas lembre também que nossos slides, quando você clica aqui no texto, você abre automaticamente, se tiver internet, a Bíblia online. E eu irei marcar a respeito de alguns textos. Olha só o que diz o nosso texto. Houve entre o povo, ó, quem? Falsos profetas. Como entre vós também haverá falsos, ó, doutores, ó, que introduzirão encobertamente o que, ó, heresias de perdição, certo? E o texto ainda vai mais além, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Mas é interessante que, em João ainda, sua primeira epístola, capítulo 4, ele diz, amado, não criais, ó, em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm se levantado. Então, o apóstolo João, ele mesmo traz isto para provar que tinha muita coisa para ele falar. A respeito da definição, certo? Definição de seita. Seita e heresia. Então, seita é um grupo que se desvia da verdade. É interessante que o, 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 o Evangelho ele deixa bem claro sobre essas divisões de doutrinas, de falsa doutrina, e traz aos homens distorcido. E Jesus, ele mostra que o que Jesus mais combateu foram os saduceus e os fariseus, com doutrina de homens. Então, a palavra aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 6, quando Paulo diz que se ele mesmo, um anjo, ele descesse do céu e pregasse outro evangelho, né, seria amaldiçoado. Então a palavra seita aqui, certo? A palavra seita é Haireges. Haireges por quê? Porque aqui temos um acento áspero, que pode ser ó, partido, facção, grupo separado, às vezes usado até mesmo para os cristãos. E a palavra heresia, certo? É ensino contrário às verdades fundamentais da fé cristã, negando os princípios essenciais. Então, o mesmo termo para heresia, hereges, é para seita, só que em termos diferentes. Heresia, falso ensino e destruidor, que desvia e afasta da verdade de Cristo, certo? Então, vamos ver quais as seitas que tem. Se esse nome na Bíblia, seita, se tem esse nome na Bíblia, heresia, então nós vamos ver tudo isso. Então, qual é a origem da seita? Primeiro ponto, Satanás. Segundo, nos corações orgulhosos, como Paulo diz, homens que rejeitam ali a verdade. Lembre que essa é a nossa aula introdutória, certo? Este curso nós iremos ainda aprofundar cada vez mais as nossas aulas. Então será bem aprofundada as nossas aulas. Interesses pessoais também vai ter, ó, certo? Ó, poder ao dinheiro, Pedro deixou bem claro, é, e por aumentar a avareza, certo? Farão de vós negócios com palavras fingidas. E também sobre ali a ignorância da palavra de Deus é quem surge ali a origem de todas as
heresias. Então veja o quanto de informações nós temos aí na palavra de Deus. Isto aqui é apenas o conceito e mostrando biblicamente os termos e onde está inserido na palavra de Deus, certo? Então aqui, ó, as características das seitas, certo? Características. Primeiro ponto é isso aqui, ó, negam a divindade de Cristo. E para este ponto também, eu peço que os alunos eles leiam também a segunda carta de João, a partir do versículo 7. Se negar que Cristo veio em carne, quem é esse povo, certo? Então mostra que as novas revelações estão acima da Bíblia, certo? Então também são características, manipulam a fé para proveito próprio, como Pedro deixou bem claro, e apresentam ali a aparência de piedade, mas negam o poder de Deus, certo? Pregam salvação que é pelas obras. Então veja o quanto de situações nós temos que falar a respeito dessas seitas. No Novo Testamento, a palavra Haireges, né? Tá aqui o termo aqui, já na transliteração, originalmente significa escolha, partido, grupo, e está aqui as principais bases dos textos onde eles têm escrito. Professor, mas é só aqui? Não, ainda tem mais canto, nós vamos ver ao longo do curso. Em Atos 5,17, diz, levantando ao sumo sacerdote a seita dos saduceus, olha. Aqui já chama seita dos fariseus, olha. Festo ali acusa Paulo, que ele era o principal agitador da seita, olha, dos nazarenos. Então até os próprios discípulos foram chamados de seita. E Paulo, no capítulo 24 ainda, ele responde o caminho das seitas, certo? Segundo a mais severa seita, nessa legião vive um fariseu. Quanto mais a esta seita, chama aqui, ó, de seita também, ó. Então são os principais pontos ali da Bíblia chamada seita. Também a palavra heresia, o mesmo termo haireses, pode se referir no sentido neutro, como escolha, opinião, mas o termo bíblico ele passou a usar doutrina falsa e divisora, certo? Tá aqui em 1 Coríntios na ceia, certo? Ele vai usar o termo heresias, que em algumas versões vai trazer partidos ou facções. Em Gálatas 5:20, as obras da carne também ó, é heresia, certo? Em Pedro fala heresia de perdição e em Tito fala do homem herege. Então veja todos esses termos na Bíblia que ela usa a respeito da palavra seita e da palavra heresia. E tá aqui em toda a Bíblia, ó, a revista corrigida, eu vou mudar aqui as cores para a gente ver, certo? Colocar verdinho para a revista atualizada, certo? Também para aqui, ó, versão internacional, certo? Atos 5:17, deixa claro aqui, ó, seita dos saduceus, partidos, certo? Tudo isso aqui vai ser das versões bíblicas, olha. Revista corrigida, seita, atualizada, partido e a NVI, partido. Então veja, estude bem essas terminações, olha. Corrigida, seita, atualizada, partido e NVI, grupo religioso. Ó. Então todas essas divisões estão nas nossas Bíblias e isto que é bastante proveitoso. Então todos estes termos ele vai trazer para a gente. Olha só, em 2 Pedro, a revista corrigida, traz heresia de perdição, atualizada, heresia, destruidores e NVI, heresias destruidores. Já que, olha só como vai trazer as versões. Gálatas 5:20, heresias, já na atualizada, facções, e na NVI, ó, dissensões e facções. Então, todos esses termos é associado a haireges, a heresias. Então, seita, partido, grupo religioso ou até a própria seita. Então, meus queridos, vejam o tanto que vamos aprender no nosso curso de heresiologia. Fique com Deus, meus irmãos, e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré.